Olá, queridos amigos, tudo bem? Que bom, estou muito feliz de poder falar com vocês aqui, de longe, virtualmente, falar com essa Casa do Caminho, que é a minha casa querida e que me ajuda e ajuda a todos nós, inclusive, na nossa jornada de espírito imortal que somos, não é verdade? Eu estou muito feliz, muito feliz. E isso só é possível por conta dessas mudanças que estão acontecendo em face de uma crise mundial, em face de um flagelo, como a gente lê no Livro dos Espíritos, que nos possibilita fazer mudanças traumáticas e ao mesmo tempo velozes, né? Com muita rapidez na vida da gente, nas nossas metodologias, no nosso jeito de ser. E por conta de ser uma mudança, eu até gostaria de começar essa nossa palestra fazendo uma leitura aqui. Eu trouxe um livro para nós, eu vou ler aqui. É um livro do Vitor Bruno Santos e ele tem um poema que fala exatamente de mudanças mesmo. Vou ler para vocês. Mudança. Desde que nascemos, a vida é uma mudança. Mas nós o que queremos é que ela seja uma constância. Se tal situação fosse possível, seria uma enorme monotonia. Não há nada mais irresistível do que a novidade de cada dia. Em cada novo amanhecer, Deus rasga as trevas da escuridão. E em cada novo anoitecer, dá descanso ao teu coração. A mudança não é dolorosa, porém, resistir-lhe é. A mudança é como uma rosa, a quem cortas o seu pé. No lugar do pé cortado, brotará um novo espinho, e daquilo que estava acabado, nasceu um novo caminho. Essa recém-surgida estrada que passaste a vislumbrar é a porta escancarada que terás de atravessar. Lindo, não é? É a entrada do progresso, que a todos traz evolução. Deus quer o teu ingresso nos mundos de regeneração. Este mundo onde vivemos é de provas e expiações. Tudo que nós sabemos não passam de ilusões. Se eu pudesse aconselhar uma mudança à humanidade, pedia-lhe para meditar nos que vivem em orfandade. Se eu pudesse ofertar um presente à terra inteira, dar-lhe-ia vontade de amar e de ser honesta e verdadeira. Se eu pudesse mudar o mundo onde habito, começaria por tornar um local mais bonito. Desapareceria o egoísmo e a seguir o preconceito. Proclamava o altruísmo como o ato mais perfeito. Desapareceria a arrogância e a seguir a discriminação. Proclamava a ignorância como o desastre de uma nação. Desapareceria a vaidade e a seguir a avareza. Proclamava a humildade com a maior grandeza. Se isto fosse feito com amor no coração, ficava tudo satisfeito por viver como irmão. Lindo, né? Pois é, eu quero começar a nossa palestra falando das transformações que esses flagelos humanos, quando acontecem, provocam na nossa vida pessoal, na nossa sociedade, na política, na economia, em tudo o que há. As tragédias, os flagelos, elas são acontecimentos que fazem a nossa vida se transformar de maneira, muitas vezes, até abruptamente. E é claro que a gente que está vivendo essas experiências, a gente fica muito inseguro, a gente olha para o futuro e fica tentando dominar o que vai acontecer logo após tragédias, logo após guerras, pandemias, revoluções, e a gente começa a se sentir mal e começa a ter inclusive adoecimentos porque a gente não consegue ter esse controle. O controle do futuro, a gente não sabe, em situações de crise, o que vai acontecer lá na frente. E nesse momento, especialmente, que nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos nos sentindo como se houvesse um terremoto, placas tectônicas batendo uma na outra,
causam na gente internamente uma comoção muito forte, tão forte que ela causa sintomas mesmo. Porém, a gente tem que admitir que nós temos uma grande parcela de responsabilidade nessas coisas todas que estão acontecendo. Nós, todos humanos, nós entramos nisso juntos e uma das formas da gente sair desse problema será unidos. Se nós estivermos unidos, sairemos todos juntos com muita chance de fazer as coisas voltarem a funcionar, só que com ganhos, com muito mais potência, com muito mais sabedoria, com muito mais sentimento de colaboração, com muito mais sentimento de cuidado com a vida daqui para frente. Se a gente observar o universo, ele por inteiro trabalha num sistema de colaboração. E por alguma razão, nós humanos aqui no nosso planeta estávamos trabalhando de maneira muito debatedora, de maneira muito digladiadora. A gente está vivendo ainda um momento em que é muito mais importante ter do que ser. A gente está muito voltado para as nossas questões egocêntricas de acumulação, sem observar que os outros precisam também dos recursos que estão dispostos aí na natureza, que tudo que temos serve para mim, mas serve para os outros, que se eu acumular vai estar faltando na mão de outro e que se o universo trabalha em colaboração, se uma pequena parte trabalha de maneira disfuncional, como nós humanos aqui no planeta estamos trabalhando, a gente vai causar grandes desequilíbrios. Nós vamos causar, inclusive, grandes desequilíbrios no mundo animal como um todo. Então a gente vê, além dessa pandemia que a gente está vivendo aqui, a gente está vendo também muitas questões ecológicas que precisam ser vistas. A gente está vendo os nossos oceanos com problema, nós estamos vendo as nossas florestas sendo queimadas, nós estamos vendo lugares que antes eram florestas sofrendo desertificação, nós estamos vendo grandes massas de pessoas, de trabalhadores, de famílias, de seres humanos serem expropriadas do seu lugar onde deveria estar morando. Então, assim, e nós estamos participando desse momento de desequilíbrio. Ele é tão desequilibrante, ele é tão injusto e desorganizador que a gente acaba causando mesmo esses flagelos humanos que a gente está vivendo agora. Nós estamos vivendo um profundo desrespeito pela vida, pela natureza, pela nossa mãe terra, pelas pessoas, né? E aí, claro que grandes adoecimentos, grandes fatos iriam acontecer com a gente. E a gente nem vê isso, porque nós vivemos uma luta cotidiana tão forte, tão violenta, que a gente não tem tempo de olhar para o outro, a gente não tem tempo de olhar nem mesmo para nós mesmos, nem mesmo para as pessoas que estão mais perto de nós. E vários sentimentos que nós já poderíamos ter desenvolvido, que nós já poderíamos ter evoluídos emocionalmente, a gente não se deu tempo e oportunidade de desenvolver, não é verdade? Sendo assim, torna-se imprescindível, necessário, importante que a gente passe por situações como essa para que a gente evolua para um modelo cooperativo, colaborativo, de mais assistência e zelo para conosco mesmo, para com o ambiente onde a gente vive, para com as pessoas que estão ao nosso redor e para as pessoas, inclusive, que estão além das nossas fronteiras. Isso, inclusive, é previsto no nosso queridíssimo Livro dos Espíritos, né? Lá coloca que, é claro que para fazer transformações, a gente precisa passar pela destruição daquilo que não nos serve mais e, então, passar a viver a experiência da lei do progresso. E, nesse ponto, eu vou aproveitar e vou ler para vocês a questão 737 do Livro dos Espíritos, que talvez isso aqui nos ajude a pensar um pouquinho sobre isso que está acontecendo conosco. Aqui fala dos flagelos destruidores. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição?
É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Que bom a gente lê isso aqui e ver que os espíritos nos dão respostas desde o século XIX. Nós mesmos aqui, essa experiência que nós estamos vivendo aqui, se vocês observarem, foi preciso acontecer esse fato planetário e a gente ter que atender um decreto governamental para que a gente pudesse estar passando por essa experiência de estar apresentando para a nossa casa de origem uma palestra virtual, online. A gente até tinha planos mesmo de já estar produzindo algumas coisas virtuais, alguns produtos de internet, algumas coisas que a gente pudesse, algumas comunicações, mas essa não seria uma regra para a nossa comunicação, para o nosso atuar na Casa do Caminho. No entanto, como a gente está observando, bastou que acontecesse uma pandemia a nível global, planetário, o nosso governador decretou de que as instituições religiosas não poderiam se reunir por enquanto e a gente precisou se renovar, se recriar, se reinventar para a gente continuar se comunicando, para a gente continuar desenvolvendo o nosso mistério. Então, verdadeiramente, o Livro dos Espíritos tem uma absoluta razão. Para a gente fazer grandes transformações e mais depressa, é preciso que aconteçam grandes crises. E a história nos mostra, inclusive, que as crises que mais fazem transformações, que aliás, que aceleram as transformações que já vinham acontecendo, são as guerras, as revoluções e as pandemias. E é isso que nós estamos vivendo agora, né, meus amigos? Então, assim, por mais que a gente pense que isso é uma coisa negativa, que é uma coisa difícil e que, de uma certa forma, é até injusto, na verdade não é. Na verdade, o que acontece é que, pelo fato de ter acontecido a crise, nós aceleramos o que seria feito muito devagar se essa crise não tivesse acontecido. Se a gente observar, a gente ganha mesmo assim, saltos evolutivos após as grandes crises. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas durante a guerra, as pessoas que foram para a luta, para o fronte de batalha mesmo, foram principalmente os homens. As mulheres precisaram sair de casa para trabalhar, para exercer as outras coisas que os homens não estavam ali para fazer como normalmente faziam. Ao terminar a guerra, o que aconteceu? As mulheres, além de garantir e de adquirir o seu direito ao trabalho, elas também garantiram o seu direito ao voto, ao poder de decidir politicamente quem seriam seus governantes. Isso, é claro que já estava sendo gestado ao longo das décadas anteriores, mas o que acelerou? Uma guerra. Não estou dizendo para vocês que sejam coisas que deveriam estar acontecendo, não. O que eu estou dizendo para vocês é que a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, o nosso egoísmo, as nossas dinâmicas, a nossa luta implacável pelo acumular, o nosso jeito até assim surreal, até mesmo inconsequente de querer se destacar diante das outras pessoas, de querer alimentar principalmente os nossos interesses pessoais, em detrimento dos interesses coletivos, dos interesses do todo, nos leva a situações como essas que nós estamos vivendo. Nos leva a viver desequilíbrios que fazem com que a gente experimente rupturas dramáticas, drásticas e que, apesar de ser doloroso, apesar de ser difícil, nos sobra saltos de progresso, saltos de evolução. Então, logo depois dessa experiência que nós estamos vivendo, se a gente está pensando que as coisas vão voltar a ser como eram antes, segundo o nosso querido Livro dos Espíritos, não voltarão, porque são aceleradores de mudança.
crises são aceleradores de mudanças. Eu sei que é muito doloroso e eu peço muito a Deus e muito aos anjos protetores, aos espíritos protetores, para que pacifique o coração das mães, para que pacifique o nosso coração, a nossa ansiedade, os nossos medos, para que a gente possa passar por essa crise de uma maneira mais saudável, de maneira íntegra, porque nós somos trabalhadores da última hora. E não só coisas boas irão sobrar de uma crise como essa. Coisas difíceis de serem enfrentadas também, porque como a gente falou aqui, como dá para entender a partir da questão aqui que trata da lei do progresso e da lei de destruição, aquilo que foi destruído não voltará a ser mais como era antes. Então, muito provavelmente, a gente vai ter consequências desse momento que a gente está vivendo que nos farão ser mais participativos e colaborativos, porque as necessidades serão maiores. Com certeza nós teremos muitas pessoas que estarão precisando muito do nosso trabalho, do nosso ouvido, da nossa colaboração, da nossa caridade, da nossa competência e capacidade de ofertar a elas aquilo que elas provavelmente não terão. Porque, como eu disse, não só coisas boas resultarão de crises como essas. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam o lugar onde estavam morando, muito provavelmente vai estar numa situação em que nós, trabalhadores da última hora, seremos chamados a atuar. Então, a gente pacificar o nosso coração agora, conversar com os nossos mentores, protetores, com os mentores da nossa casa, conversar com Jesus, mandar nossas mensagens mentais para Deus, para que a gente possa estar preparados, fortalecidos, cuidados, prontos para atuar nesses momentos, será de uma importância fundamental para nós e para as pessoas que estarão se dirigindo a nós. Muitas crises existenciais podem estar rondando a gente. Eu vou ler aqui um texto da Joana para vocês. Embora algumas vezes a crise seja um portal de acesso a novas realizações, a revisão de valores que já se encontram superados e permanecem em vigilância, dificultando o acesso ao crescimento e à realização na conjuntura conflitiva, torna-se tormento pessoal. Pois é, o que acontece muito quando a gente é lançado da nossa zona de conforto, quando toda a nossa forma de ser é totalmente quebrada por conta das crises que acontecem. Normalmente as pessoas elas são acometidas de uma espécie de negação. Por quê? Porque elas entram numa espécie de luto e que o primeiro movimento delas é achar que aquilo ali não é verdadeiro, que aquilo ali vai passar, que não é uma bobagem, que aquilo ali não pode estar acontecendo, que deve ser alguma coisa pontual ali e acolá. Na verdade, não. Na verdade, a insatisfação decorrente dessas coisas, elas têm muito a ver com esse sentimento de luto, com essa fase que a gente chama de luto. Então tem mesmo uma negação, a gente até sente uma certa raiva porque a gente tinha criado uma rotina, um processo de trabalho, um processo de estudo, um processo de existir, todo bem desenhado, e de repente quando acontece uma crise, que no nosso caso ela se configura na forma de uma pandemia atualmente, a gente começa a achar que o mundo conspira contra nós. E na verdade não é isso que acontece. A gente tem que sair dessa ideia do pensamento mágico. É claro que nós somos partícipes, colaboradores dos efeitos que nós estamos sofrendo nesse momento. Mas é claro que nós também somos os criadores da nossa realidade. Somos nós os autores da nossa história. Então nós poderemos utilizar todo o conhecimento que nós estamos adquirindo agora, com esse momento crítico,
para que a gente possa, mais lá na frente, estar fazendo a nossa vida ser mais tranquila, mais serena, mais colaborativa, com novas perspectivas, dentro daquilo que o Cristo nos ensinou, de que nós, sendo trabalhadores da última hora, nós estaremos apoiando, mas sem esquecer que nós estamos sendo apoiados pela espiritualidade maior, porque é de interesse do mundo espiritual, é de interesse de Jesus, é de interesse de toda a espiritualidade, toda a divindade, de que a humanidade vença seus desafios, seus obstáculos, seus vícios e viva experiências de regeneração, de participação, de colaboração, de felicidade propriamente dita. A gente não pode esquecer que os desafios fazem parte do nosso crescimento existencial, emocional, social, espiritual, não é verdade? A gente precisa admitir isso. E hoje nós estamos até, assim, num momento até mais privilegiado, porque se a gente for observar as crises que já aconteceram no passado, os flagelos que já aconteceram no passado, pegaram a humanidade assim num certo atraso em relação a nós. Nós hoje temos a tecnologia da informação que nos ajuda muito. Olha, nós estamos nos comunicando, a gente está motivando, estimulando, cuidando um do outro de maneira virtual. Nós temos uma ciência que trabalha com muita veemência para descobrir uma cura, para descobrir uma vacina como uma forma de evitar. Mas também a gente está podendo ficar mais tranquilo em relação, inclusive, à nossa sobrevivência, porque nós podemos, inclusive, criar meios de sobrevivência, criar labores, trabalhos a partir de casa mesmo, utilizando as tecnologias que estão aí disponíveis para nós. E eu vou até ler mais um textinho aqui de Joana de Ângeles, eu sei que eu nem preciso pedir permissão porque eu vou acabar lendo mesmo, que é muito, deixa a gente muito sereno em relação a isso. As conquistas da inteligência, através da ciência e da tecnologia, cujos avanços invejáveis perturbam, no momento servem para facilitar o processo de harmonização interior e de administração de todas as conquistas, sem permitir-se o indivíduo submergir no volume de suas informações difíceis de serem entendidas e em um momento único. Portanto, cada passo emocional e mental deve ser dado com precisão e reflexão, superando uma fase a fim de conquistar outra, solucionando um problema para logo enfrentar o seguinte, fruindo o prazer de realizar o que lhe é importante, agradável ou não, indispensável, porém, para a conquista da saúde real. Então a nossa querida Joana nos ajuda, pacificando o nosso coração, nos dizendo que a gente vai vencer mais esse obstáculo e nos alerta, principalmente porque, como sendo essas formas, uma das formas que a gente tem para evoluir, os desafios, os obstáculos, as crises, elas servem para que a gente dê passos adiante na nossa transformação para o bem, na nossa transformação para a luz, na nossa evolução espiritual propriamente dita, a gente vai viver outra. A gente aprende a conviver com essa, a gente aprende a estabelecer um novo normal e logo aparece um outro obstáculo, uma outra crise, para que a gente novamente entre naquele processo de progresso, de construção, de renovação, de reinvenção de nós mesmos e das nossas relações, não é verdade? Então, assim, a nossa Joana é muito carinhosa quando ela nos dá esse afago, nos dizendo que nós vamos conseguir vencer, porque isso faz parte da jornada da alma, do humano aqui no nosso planeta, mas ao mesmo tempo ela nos prepara para que a gente saiba que nós vamos continuar fazendo isso. Agora, é muito importante a gente aprender com as crises, aprender com os desafios, no sentido de que a gente está entrando num novo momento, a gente está entrando no momento em que a competição, o descuido com o outro, com o meio ambiente, não é mais possível para nós. Agora a gente precisa tirar disso saberes positivos. Essa experiência deve trazer para nós esse conhecimento o suficiente para a gente entender que se nós entramos numa situação de crise pandêmica como essa, juntos,
nós sairemos dessa situação juntos também. E que nós podemos fazer isso de maneira a sermos inclusive mais felizes lá na frente. Porque esse é o nosso destino. Nós seremos felizes lá na frente, não é verdade? Nós temos essa garantia também no Livro dos Espíritos, que a felicidade, apesar de não ser desse mundo, nós estamos construindo um mundo onde a felicidade será perene aqui com a gente. Vai depender de nós aproveitarmos as experiências que nós estamos vivendo para que a gente possa criar esse mundo lindo, maravilhoso, em que a gente quer viver. E que pode ser mais rápido do que a gente imagina. Eu lembro que há um tempo atrás, eu dei uma palestra na Casa do Caminho, em que eu falei que em 20 anos, provavelmente 40% das profissões que nós conhecemos hoje não existiriam mais. Mas eu falei também que em 40 anos, nenhuma das profissões que nós conhecemos hoje existiriam lá. Depois o pessoal falou para mim assim, não, mas isso não é possível, você está sendo fatalista, está sendo exagerada. E eu até fiquei assim, será que eu estou sendo mesmo? Bom, naquele dia eu não imaginei que isso iria acontecer de maneira tão rápida, tão dramática. E a prova é exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou fazendo para vocês uma palestra online, sendo que outro dia eu fazia pessoalmente. A gente depois conversava, se encontrava, se abraçava. E hoje eu estou fazendo aqui online para vocês. E toda a Casa do Caminho está se organizando para fazer trabalhos online. Isso é uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, estou tendo que aprender muita coisa nova. Eu não entendo de iluminação, eu não entendo de vídeo, eu não entendo de transmissão de vídeo. Eu estou tendo que aprender várias coisas para poder viver essa nova experiência que está sendo possível a partir de uma crise que está acontecendo na sociedade, que se encaixa muito bem naquilo que o Livro dos Espíritos coloca como sendo um dos flagelos que são aceleradores da evolução da história humana. Então, assim, a gente precisa estar preparado, inclusive, para viver essa experiência, para viver o luto, inclusive, dessa experiência. Porque quando eu sou jogada para fora da minha zona de conforto, de maneira abrupta, de maneira muito radical, sobra em mim várias anormalidades do meu não querer mudar, da minha resistência em continuar no modelo em que eu estava antes. Então pode aparecer uma negação, pode aparecer uma tristeza, uma raiva, uma tentativa de não querer fazer a minha virada na minha própria história. Mas eu preciso entender que já que eu participei da construção desse movimento de crise, eu preciso participar da construção da minha nova história, mas agora com ganhos de qualidade, com ganhos de potência espiritual. Agora eu preciso entender que eu, além de trabalhar para resolver as minhas questões pessoais, espirituais, eu preciso também estar preparada para acolher. Porque não só coisas boas resultam de uma crise. Existem pessoas que perderam muito, que perderam pessoas, que perderam emprego, que perderam onde morar. E essas pessoas precisam de acolhimento, precisam de cuidado, precisam de atenção. Elas estão aqui também para cumprir a sua jornada. E nós, como sendo aqueles colaboradores do Mestre, que foi convidado para estar atuando na sua seara, nós precisamos estar com o nosso coração curado, sarado e aberto para estar ajudando essas pessoas a continuarem as suas jornadas de evolução rumo à sua luz, não é verdade? E então, meus amores, meus queridos amigos, eu queria terminar essa nossa conversa falando para vocês que nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo olhados, nós estamos sendo assistidos para que a gente possa viver essa experiência de ruptura com o modelo em que a gente acreditava que ia ser perene e que ia durar muito tempo, mas que na verdade nos está sendo oportunizado a possibilidade de estar fazendo a construção de um mundo muito melhor para nós e para os outros que estão ao nosso redor e para aqueles que estão além das nossas fronteiras. E eu queria encerrar com vocês aqui lendo a questão 744 do Livro dos Espíritos. Que objetivos a providência, tornando necessária a guerra? E ele coloca aqui a liberdade e o progresso.
E é com isso que eu queria encerrar aqui com vocês, que com isso nós vamos ganhar mais sabedoria, mais liberdade, mais fé, mais sabedoria, né? Nós aprenderemos muito com isso e que nós vamos ficar muito melhor do que nós já estivemos até agora. E eu gostaria muito de pedir autorização dos nossos queridos amigos, mentores desse momento, mentores desse trabalho que a casa está desenvolvendo, a permissão para encerrar a nossa palestra de hoje. Muito obrigada, fiquem em paz, com o coração cheio de muita fé e esperança no futuro. Tchau!